Vamos lá. O que eu quero falar para você hoje com esse tema, né? Não corra atrás do dinheiro. Então eu tenho uma experiência com Deus para compartilhar com você, mas não minha, porque eu não quero falar nada de mim mesmo. Então o que acontece? Olha aqui para mim. Você sabe, todo mundo deseja coisas boas. Eu mesmo, só Jesus na causa. Tanto que eu sou acostumado com coisa boa. Né? O tanto que eu gosto de comer bem, de viver bem, de morar bem, de viajar bem, de vestir bem. Depois que você prova realmente do melhor dessa terra, você não quer mais comer o maná. Né? Depois que você se delicia com aquilo que o Senhor criou por amor a você e deu sabedoria aos homens para criar, realmente você não quer se acostumar mais com o medíocre. Agora o problema não está em você gostar de coisas boas, o problema não está em você ter alvos arrojados de multiplicação, de acúmulo de patrimônio, de aquisições de itens. O problema não está nisso, irmãos. Realmente, eu creio que tudo foi criado por amor a nós, para nós desfrutarmos. Na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz que todas as coisas existem por amor a vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Então você percebe, a Bíblia está falando que Deus criou o que nós vemos, né, e tudo que Ele criou foi por amor a nós. E essas coisas que existem por amor a nós é para o nosso desfrute. Agora é importante você entender o seguinte: você pode desejar ter as coisas, você pode querer ter as coisas, e você pode até mesmo adquirir as coisas, mas tem algo que não pode acontecer. É essas coisas ter você. Você pode ter as coisas, mas as coisas não podem te ter. Você pode ser dono, né, pode adquirir, pode receber o direito de desfrutar, mas você não pode se tornar propriedade daquilo que Deus criou por amor a você. E quando eu coloco um tema desse, não corra atrás do dinheiro, é por quê? Porque eu estou aqui vivendo. E se tem algo que eu luto diariamente, um espinho na carne, é dessa ânsia de correr atrás do dinheiro. De querer o tempo todo ter mecanismos para ganhar mais, para ter mais recursos, para comprar mais, para ter mais a famosa estabilidade, né? A famosa tranquilidade financeira, saúde financeira. Tem tantas palavras bonitas que são ditas, né? Mas que acabam gerando ansiedade no seu coração. Acabam gerando um tipo de abatimento, né? Se você ainda não está desfrutando delas. Então você sabe, é lógico que a gente entende que é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Mas toda vez que alguém prospera, né, perto de nós, acaba se tornando um teste para nós. Né, um teste de como que nós estamos em relação a isso e com Deus. Por quê? Porque você sabe, um sinal de maturidade na nossa vida cristã, e na nossa vida natural também é assim, um sinal de maturidade é quando você consegue se alegrar com o seu irmão que está ganhando presente perto de você. Agora, um sinal de imaturidade é quando você se abate porque o seu irmão está sendo presenteado e você não. Então você sabe, aquelas coisas nas famílias que tem mais de um filho, e não são gêmeos, né? Então tem ali o mais velho e o mais novo, e aí o que acontece? No dia da festa do aniversário do mais novo, tudo é glória, né? Tudo é para ele, os presentes é para ele, tudo, ele é o foco. Mas o que acontece no dia do aniversário do mais velho? Esse mais novo, que ainda é imaturo, ele vai ficar questionando: cadê o meu? Cadê o meu presente? Cadê o meu? Cadê a minha festa? Né? Vocês não me amam? Tá fazendo só pro meu irmão? Por quê? Porque a imaturidade produz isso. Você não consegue se alegrar com o outro ganhando, com o seu irmão ganhando. Você acha que tem que ser só para você. Mas também a imaturidade produz essa dúvida do amor de Deus. Né? Essa imaturidade de um filho que questiona porque não está ganhando um presente ou porque não tem uma festa como ele gostaria, de questionar se então os pais não o amam. Isso é um indício do quê? De que ele ainda não amadureceu no amor. Ele ainda não entende o amor e ele fica medindo o amor baseado em coisas. Agora presta atenção, porque a palavra do Senhor lá em 1 João diz que o Senhor nos amou. Ele nos amou primeiro. E que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora é importante você entender que se Ele te amou,
É claro que ele vai te dar o que você precisa. É claro que ele vai te abençoar. É claro que ele vai fazer festa para você. É claro que ele vai te sustentar. Isso, não tenha dúvida disso. Por quê? Porque ele já deu o que ele tinha de maior valor. Por que agora ele vai negar o de menor valor? Né? Então, em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz o quê? Que Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí também, quando você vai lá para capítulo 8, versículo 32 de Romanos, fala o quê? Que aquele que deu o próprio Filho por amor a nós, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então presta atenção, você não precisa duvidar se Deus te ama ou não, baseado naquilo que você tem, porque isso não é a régua que mede o tamanho do amor de Deus por você. O que mede o amor de Deus por você é a cruz do Calvário. O que mede o amor de Deus por você é o Salvador que foi enviado sem pecado para morrer no seu lugar. Agora vê se um carro, uma casa ou dinheiro na conta vai ser régua para medir o amor de Deus por você. Pelo amor de Deus, querido. Não vá por esse caminho da insatisfação eterna, onde nada nunca está bom, porque você tem alvos, você tem desejos, você tem vontades, você tem sonhos, você tem planos, e você está condicionando o amor de Deus à realização de todos eles. Então é o seguinte, e o que é isso? É que vira aquele tipo de oração assim, né, que infelizmente muitos fazem. Senhor, se o Senhor me ama mesmo, faz isso por mim. Se o Senhor me ama mesmo, abre essa porta para mim. Se o Senhor me ama mesmo, faz esse milagre na minha vida. E aí eu sempre gosto de mencionar isso, né? A palavra do Senhor diz que teve um dia que Jesus mandou os discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado junto com ele. No meio do caminho, uma tempestade. E eles que estavam olhando para Jesus e aprendendo o que Jesus tinha para ensinar para eles, deixaram de olhar para Jesus para olhar para a tempestade. Nessa hora, o que Jesus fez? Dormiu. Ele estava ensinando eles como dormir no meio de uma tempestade. Mas ao invés de aprender isso e com os olhos na tempestade, o coração deles se encheu de medo, de terror. E o que eles fizeram? Presta atenção, porque a primeira atitude deles, o primeiro questionamento deles para Jesus, mostra o nível de maturidade deles no amor. Porque qual que foi a primeira coisa que eles fizeram? Além de acordar Jesus, que é um negócio assim, impensável, né? Mas eles acordaram Jesus e questionaram o quê? Não te importa que pereçamos? Você não está nem aí para nós? Você não está vendo que a gente vai morrer? Você não fala que nos ama? Como que você deixa agora a gente passar por isso? Então esse questionamento, não te importa que pereçamos, é um indício claro de alguém que ainda não amadureceu no amor. E de que alguém que ainda está usando as circunstâncias para determinar se é ou não amado por Deus. Mas aprenda a olhar exclusivamente para a cruz e encontrar nela a realização completa do amor de Deus por você. A concretização plena desse amor. E todas as outras coisas fiquem em paz. Vos serão acrescentadas.